você abrir sua Bíblia em Neemias capítulo 8, nós vamos refletir, na verdade, o capítulo inteiro, mas eu quero neste momento ler o versículo 10, Neemias 8, versículo 10, vou ler em duas versões, a versão do Almeida, Revista Atualizada. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Eu quero também ler a versão da NVI, que diz assim: e Neemias acrescentou: podem sair, comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Sabe que o senso comum entende que a alegria é um elemento essencial na vida do ser humano. Dizem que um rosto triste, quando a gente está triste, reproduz vestígios de mágoas, de amarguras, de decepções, em face dessa falta de domínio, que é peculiar ao ser humano sobre as coisas que acontecem na nossa vida em geral. Acredita-se que a alegria como um estado de espírito, de satisfação, de bem-estar, cura as células e os órgãos do corpo, de modo que os médicos acabam dizendo que se a pessoa está alegre num hospital, quando ela está internada, por exemplo, isso faz bem para ela, porque ela tem uma perspectiva positiva, ela tem um remédio que está dentro dela, que dá uma cura física e psicológica também, por conta do estado de espírito dessa pessoa estar positivamente canalizado aí para uma cura. O Salomão é considerado o homem mais sábio do mundo, e o Salomão registrou em Provérbios 17, 22, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Esse texto que nós lemos, o texto de Neemias 8:10, ele diz que a alegria do Senhor é a nossa força, ou como diz a NVI, a alegria do Senhor é o que nos fortalece. Mas o que isso significa? Porque a gente decora dessa forma, a alegria do Senhor é a nossa força, ou a alegria do Senhor nos fortalecerá. Mas o que isso significa exatamente? É importante a gente entender que não se trata de simplesmente estar alegre e ser isso uma espécie de energético para nós, a energia da alegria, porque esse estado de alegria que a gente pode estar, ele é variável, o estado de alegria, ele pode ser instável, e ele pode ser dependente de algum evento externo. Por exemplo, nós podemos ficar alegres com a compra de um bem material, Se chega, por exemplo, um móvel novo em casa, um eletrodoméstico novo, a pessoa pode ficar feliz por aqueles dias, Nossa, que coisa boa, uma máquina de lavar nova, Agora que está um período mais frio, a Margarete está aqui me olhando, uma máquina de lavar louça, seria interessante, porque você coloca lá, puxa, aquilo me dá um ânimo, uma alegria, não preciso ficar botando a mão na água fria. Isso nos traz um vigor, uma satisfação, um bem-estar, um carro novo, quando você troca de carro, você está com um carro novo, todo ajustadinho, bonitinho, isso traz um bem-estar. Quando você muda de casa, tem uma casa nova, cheirinho de pintura nova, tudo novo, a gente acaba se sentindo bem com isso. A gente pode ficar alegre também com uma pessoa, porque pessoas nos trazem alegria, quando nasce um filho, por exemplo, aquela alegria de um bebê em casa, quando a gente recebe uma visita em casa, quando a gente vai na casa de alguém, tem contato, quando a gente encontra com alguém que a gente ama, isso nos deixa alegres, mas isso são eventos externos.
Nós podemos também ficar alegres por causa das circunstâncias. Um jovem, por exemplo, que está buscando ser aprovado no vestibular, quando ele recebe a notícia que ele foi aprovado, isso traz grande alegria. Conseguiu um emprego, para quem está desempregado, você sabe que agora eu estou empregado. Ou passei num concurso público, isso traz uma satisfação, uma alegria. Mas tudo isso é externo, Por isso que, será que é isso que o texto de Neemias está dizendo? A alegria é a nossa força nesse sentido? Quer dizer, que se eu estou alegre como se fosse um remédio por causa de algumas coisas, e é isso que me dá força de fato? Importante que a gente olhe para o Novo Testamento também, Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele recomenda: alegrai-vos sempre no Senhor. Compare isso com Neemias 8:10, Alegrai-vos no Senhor, ele diz. Isto é, a minha alegria, a sua alegria, ela tem que ter como fundamento, como base da alegria, o Senhor. A sua alegria não pode estar em coisas, nem em pessoas, nem em circunstâncias. Guarde isso, Alegria que nos fortalece não é a alegria que está baseado em coisas, em pessoas ou em circunstâncias. A nossa alegria que nos dá força, que é o que Neemias está falando, é uma alegria que tem sua origem em Deus. É uma alegria que espera de Deus alguma coisa. É uma alegria que se alegra com o que Deus faz. É essa alegria que nos fortalece. Por isso que o livro de Abacuque tem um registro de uma belíssima confissão, de uma alegria verdadeira, Abacuque 3, versos 17 e 18, diz assim: ainda que a figueira não floresça, olha a circunstância, ainda que não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Percebe a diferença? Circunstâncias não são das melhores, mas Abacuque está dizendo: eu estou alegre, eu exulto no Deus da minha salvação. O apóstolo Paulo também, em Filipenses 4, ele diz assim: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E ele termina dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Note isso. A gente tem que colocar a nossa alegria em Deus. É Deus que nos alegra de verdade. Não são coisas, não são pessoas, não são circunstâncias. Essas coisas também nos trazem alegria, mas não é a alegria que Neemias está dizendo que nos fortalece. É isso que eu quero que você entenda nessa noite. Claro que você, ouvindo tudo isso, você deve estar pensando assim: puxa, eu queria viver assim, eu queria estar descolado, de todas essas coisas materiais, de relacionamentos, de pessoas, de circunstâncias. Eu queria poder estar alegre de fato em Deus. Por isso eu quero responder com você o que pode trazer real alegria em nossas vidas. A gente sabe que essa alegria vem de Deus, mas como é que eu consigo isso? Como é que eu vou vivenciar essa real alegria que vem do Senhor? Aí eu quero chamar você de volta ao texto de Neemias 8, e nós vamos olhar para esse capítulo inteiro e perceber como é que Neemias está convocando esse povo ali, e o que está acontecendo ali que traz àquele povo uma alegria verdadeira. Em primeiro lugar, o que pode trazer real alegria às nossas vidas é entendimento. Entendimento. Ou seja, as Escrituras Sagradas, a Bíblia, a Palavra de Deus,
precisa ser o princípio orientador da nossa vida. Versos de 1 a 5 falam sobre isso. Como que Esdras começa a ler para o povo as Escrituras, resgata a palavra de Deus no coração das pessoas. E esse entendimento vai trazer alegria às pessoas. Chama a sua atenção para o versículo 3, que diz assim: e leu no livro, diante da praça que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante os homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Aquele povo, fazendo uma leitura das próprias experiências que o povo teve até ali, o povo entendeu, que não sabia dirigir a sua própria vida. Sua vida precisava estar sob domínio, sob o governo de Deus. E esse entendimento vem pelas Escrituras, com calma, né? Diz que o livro foi lido diante do povo, desde o amanhecer até o meio-dia, com muita calma, sem pressa. Eles estavam debruçados sobre a lei de Deus, querendo entender o que Deus tinha a dizer no seu registro escrito. E esse entendimento vai trazendo alegria ao coração do povo. Se você voltar ao capítulo anterior, capítulo 7 de Neemias, versículo 73, diz que os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo Israel habitavam nas suas cidades. É difícil explicar tudo aqui, eu vou pedir para você ler, né, o capítulo 7 inteiro. Mas até o capítulo 6 de Neemias, o muro fica pronto. Porque essa é a grande tarefa, né, do livro de Neemias, do Neemias. O registro é sobre isso, é a construção do muro. Mas no capítulo 6 o muro está pronto. Aí no capítulo 7 tem uma preocupação de Neemias. Porque o povo, embora a cidade já esteja devidamente murada, protegida, mas o povo ainda não habita nas suas casas. Neemias faz uma grande campanha, levantar recursos, para que ajude as pessoas a construir as suas casas. É isso que está dizendo no versículo 73 do capítulo 7. Está dizendo que todos ali habitavam nas suas cidades. Quer dizer, agora deu mais um passo, a vida está mais organizada. A cidade tem muros reconstruídos, as casas já estão devidamente construídas, reformadas, reparadas. Eles estão morando agora nas suas casas. A vida estava organizada, mas embora a vida estivesse organizada, faltava alegria ao povo. E por que Neemias vai detectar isso? Porque Neemias vai ter que pegar o sacerdote e dizer assim: olha, vamos ler a Escritura diante desse povo. Porque embora a cidade esteja organizada, as casas estejam organizadas, as famílias estão organizadas, Neemias faz um grande trabalho de reorganizar as famílias, olhar nos registros quem é da família de quem, né? E colocar esse povo todo organizado. Faltava o dia a dia daquelas famílias ser regado pela palavra de Deus. Ou seja, não basta ter a vida organizada, é preciso ter a vida organizada, mas orientada pela palavra de Deus. Capítulo 8 de Neemias, versículo 18 diz que dia após dia leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até ao último. Ele estava lendo as Escrituras, buscando entendimento, para que o povo pudesse então ter alegria verdadeira. Pare um pouco e pense: quem está governando o seu coração? Quem é que governa as decisões que você toma, as palavras que você fala, os pensamentos que você tem, os lugares onde você vai? Aquele povo estava buscando o governo de Deus, o domínio de Deus. É esse entendimento que nos traz alegria.
Aí não importa o que pessoas fazem para você, não importam as coisas, se você perde essas coisas ou não, não importa as circunstâncias que estão à sua volta, porque a alegria verdadeira vem de Deus, porque é Ele que me governa pela palavra dEle, pela escritura dEle. Então, se as escrituras sagradas forem o princípio orientador da sua vida, você vai experimentar alegria real. Por isso, você tem que ter esse entendimento. Da onde vem a minha alegria? A alegria vem do Senhor conforme revelado na sua palavra. O que pode trazer real alegria às nossas vidas? Segundo lugar, exercício. Se as escrituras governam a vida, é natural que este governo sobre a vida de uma pessoa que busca Deus também vai gerar umas práticas diferentes. É o exercício, o exercitar daquilo que Deus está falando. Nós precisamos responder às escrituras da forma correta. Olha o que diz o versículo 9 de Neemias 8, diz: Neemias, que era governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque o povo chorava ouvindo as palavras da lei. O povo estava há muito tempo sem ouvir escritura. Era o povo de Deus, mas sem a orientação de Deus. E o povo fica emocionado, começa a chorar, a prantear. Não é aquela lágrima que desce, né, quando você se emociona diante de uma música, de uma palavra, de uma frase. É mais que isso. Diz que o povo não parava de chorar. Era um choro copioso, né, que chamava a atenção, que mobilizava aquelas pessoas. Aí vem então o versículo 10. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A orientação era: nada de choro, mas se alegra, arranja uma motivação que vem de Deus e seja solidário. Vai enviar porções aos que nada têm preparado. Neemias está dizendo: não é dia de jejuar, mas é dia de fazer, de exercitar alguma coisa. Porque não é momento de parar e chorar, mas é momento de realizar. E esse exercício do que Deus estava dizendo ia trazer real alegria no coração do povo. Olha que no versículo 11, os levitas insistem. Diz assim: os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Não é hora de ficar triste. Alguém já disse que santidade e desânimo não são bons companheiros, né? Se o dia é santo, se é para ser santo, não é para estar desanimado. Tem que ter motivação, tem que ter alegria. Mas ele diz: é momento de vocês praticarem aquilo que vocês estão ouvindo. Não adianta ficar ouvindo a palavra de Deus e ficar chorando diante dela. É preciso entendimento, mas precisa também exercício. Versículo 12 diz que então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Chama a sua atenção para isso, né? O povo só entendeu as palavras que lhes foram explicadas quando praticou. Não adianta dizer que entendeu. Tem que praticar, é o exercício. Então, se você responder às escrituras sagradas da forma correta, com obediência alegre, com ânimo, com boa disposição para servir, é certo que você vai experimentar alegria real,
alegria verdadeira. Essa é a garantia de que o governo de Deus está sobre a sua vida. Que quando Deus está governando, você está exercitando. E você vai então tendo essa alegria que vem do Senhor, né? Que nos fortalece, que é a nossa força, que é o que Neemias estava dizendo. Em terceiro lugar, o que pode trazer real alegria às nossas vidas? Empenho. Nós precisamos entender, nós precisamos exercitar, mas nós precisamos nos empenhar. Ou seja, é preciso repaginar o modo de fazer as coisas para Deus. Observe o versículo 14. Diz que nesse negócio de ficar lendo Bíblia, né? Às vezes a pessoa diz assim, mas eu não sei como encontrar as coisas na Bíblia, né? Fica lendo ela inteira, que você vai achar as coisas, né? Que a gente quer, muitas vezes, pegar a Bíblia e pensar uma coisa aqui, uma coisa ali, ou abrir numa página e quer que Deus fale naquela página, né? Mas veja o que eles estavam fazendo. Eles estavam lendo Escritura, de manhã até meio-dia, lendo. Todo dia eles faziam isso, era uma rotina. Aí diz que enquanto eles estão lendo, eles acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês. Na sua leitura rotineira, eles se deparam com uma orientação, com um texto. E eles pensam assim: nós não temos feito isto. Não dá tempo de a gente ler aqui, mas volta a sua Bíblia lá, ou anote aí, Levítico capítulo 23, versos 39 a 43. É lá que eles devem ter lido. É por ali que eles devem ter lido, né? É onde tem uma prescrição sobre a chamada festa das cabanas, que para ser assim muito simples. O povo de Israel já morava nas suas casas, mas Deus ordenou para que o povo de Israel nunca se esquecesse de que as pessoas do povo de Israel estavam cativas lá no Egito, e Deus as tirou do Egito e trouxe para Israel, e nesse caminho entre Egito e Israel, eles tiveram que morar em cabanas, não é? Eles tiveram que montar tendas e desmontar tendas. É o tempo da peregrinação, e Deus orienta então para que eles nunca se esquecessem disso. Eles deveriam ficar uns dias fora da sua casa. Cada um deixa a sua casa, monta uma cabana lá ao relento e fica um tempo lá, durma lá. Isso era uma forma gráfica, simbólica, concreta, de Deus os fazer lembrar de que o nosso povo, que não eram eles, né? Não eram eles, era o povo deles. Nosso povo lá atrás passou por isso, né? Passou por isso. É mais ou menos como se, imagina assim, daqui a 100 anos, o povo lá do futuro, lendo talvez que, nossa, a igreja fazia culto, e as pessoas tinham que vir de máscara, tinham que ter álcool em gel, sabe essas coisas assim, que acontece hoje? Então lá no futuro as pessoas dizem assim: nós precisamos fazer isso de novo. Não porque tem pandemia, não porque está perigoso, nada disso, mas só para a gente sentir o que aquelas pessoas sentiam. Você já imaginou? Se para nós é um incômodo hoje, né? Imagina para quem está totalmente assim, saudável, né? Daqui 100 anos andando em carro que só voa e tudo mais. Aí as pessoas resolvem fazer um culto de máscara, né? De máscara, álcool em gel. Não pode abraçar, não pode chegar perto, né? Não pode pegar na mão, é só cotovelada de amor assim, né? Porque a cotovelada de amor é essa que você dá, né? Você vai lá e cumprimenta, dá um soquinho. Não seria uma coisa assim, um exercício interessante? Mas é claro que daqui a 100 anos, talvez muitas pessoas vão dizer assim: para que fazer isso? Que bobeira fazer isso, né?
Talvez a gente olhando lá para o povo de Israel, falando assim, mas por que fazer isso? Deus tinha dito que era para fazer. E agora, muitos anos depois, eles acham isso escrito no livro da lei. E eles pensam assim, nós não estamos fazendo isso. Ou talvez se estivessem fazendo isso, mas não com entendimento, não com a motivação, não com alegria. Por isso, enquanto eles estão lendo as Escrituras, aquela prescrição de Levítico capítulo 23 reaparece com uma nova descoberta. São cores novas para um texto antigo. E aquilo bate no coração do povo. E olha o que diz o versículo 17. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas, nelas habitou. Eu queria chamar a sua atenção para isso. Se você tiver uma Bíblia de papel, se você quiser destacar isso na sua Bíblia, destaque isso. Porque diz assim, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E o texto termina dizendo, e houve muito grande alegria. Muito grande alegria. A NVI traduziu assim, não tinham celebrado a festa desta maneira, e foi grande a alegria deles. Teve que haver empenho. Nós entendemos o que Deus disse. Nós exercitamos o que Deus falou. Mas tem coisas que Deus falou que são esquisitas, parece que não cabem muito no nosso contexto. Mas Ele diz assim, nós vamos nos empenhar para fazer algo que nos custe alguma coisa, não é? Eu vou deixar a minha cama confortável e eu vou ficar numa cabana 7 dias. Que eu quero experimentar o que o meu povo lá atrás experimentou. E como eles eram felizes com Deus os dirigindo, eles estão dizendo, nós podemos ser felizes agora também. E o texto diz que eles não tinham celebrado a festa dessa maneira. Ou seja, eles fizeram como há muito tempo não faziam. Por isso eu quero chamar a sua atenção, dizendo que mudanças profundas virão, se você fizer algo como nunca fez. Ou fazer algo que há muito tempo você não faz assim. Talvez você está dizendo assim, puxa, mas eu tenho perdido tanto a minha alegria. Mas está perdendo a alegria porque a sua alegria está baseada em coisas, em pessoas, em circunstâncias. Se você estiver alegre no Senhor, Neemias está dizendo que é isso que vai te fortalecer, isso vai te trazer força. Porque a sua alegria está no Senhor. A alegria não está nem em coisas, nem em pessoas, nem em circunstâncias. Mas a alegria está no Senhor. Você entende isto? Você exercita aquilo que a Bíblia fala, mas você se empenha para fazer coisas que talvez você nunca fez. Para fazer coisas como há muito tempo você não faz. Por isso meu desafio é, leia a Bíblia como nunca você fez. Leia a Bíblia como há muito tempo você não faz. Confia em Deus de um jeito que você ainda não fez até hoje. Confia de um jeito como há muito tempo você não tem feito. Contribua com as coisas de Deus de uma forma que faz tempo que você não faz. Participe da igreja como você jamais participou. Mas pastor, agora só está online. Mas participa como você nunca participou. Cumpra o horário, preste atenção, louve junto. Ore quando tem que orar. Anote as coisas que estão sendo faladas. Usufrua do que nós temos da melhor maneira possível.
Tente fazer alguma coisa como jamais você fez. Se relacione com pessoas como você jamais fez. Evangelize como você jamais fez. Perdoe pessoas como você jamais fez. Se esforce como você nunca se esforçou até agora. Ou como há muito tempo você não faz. É só ouvir o que Deus diz e fazer como nunca se fez. Aí você demonstra então que você teve entendimento, que você está exercitando o que Deus falou, você está empenhado nisso. Volte seus olhos para aquilo que a Bíblia está dizendo. Neemias estava dizendo: olha, a alegria do Senhor é o que nos fortalece. Mas não é aquela alegria baseada nas coisas que Deus pode nos dar, nas pessoas que Deus pode fazer se aproximar da gente, nas circunstâncias que Deus pode mudar, não. É uma alegria que vem de Deus, de modo que eu posso não ter gente ao meu lado, eu posso não ter recurso nenhum, eu posso ter a circunstância totalmente contrária, mas eu me alegro no Senhor, e isso que me fortalece. Porque eu entendo a Escritura, eu exercito a Escritura, eu me empenho para fazer para Deus coisas como há muito tempo eu não faço, ou como eu nunca ainda fiz. Que Deus possa te abençoar, que a sua alegria não se baseie em coisas, nem em pessoas, nem em circunstâncias, mas que ela esteja no Senhor. É isso que vai dar força à sua vida.